Boa noite, já estamos em direto, sim. Muito obrigado por estares aí, desse lado. Já tenho algumas pessoas a assistir, penso eu. Vamos falar precisamente sobre mais uma diferenciação, mais um ângulo relevante para propósito de vida, que aqui, nestas transmissões, e vamos na 98ª, se define como a expressão criativa autêntica de quem és. É assim que eu defino o teu propósito de vida. Claro que tu podes usar qualquer definição que entendas, mas é essa definição que vamos aqui ter em conta para trabalhar, para aprofundar, para clarificar, ver novas formas de então libertarmos cada vez mais desse poder que está ao nosso alcance. E hoje vamos falar sobre ética ou ethos. Ethos, como lhe chamavam os gregos antigos. E eu gosto mais da palavra ethos do que da palavra ética. Talvez, não sei, pela sonoridade ou porque a palavra ethos me dá uma ideia mais prática do que a palavra ética. Quando eu se falar em ética, dá-me uma ideia que as pessoas estão a falar de algo muito abstrato e académico que se fala e que podemos ou não fazer. E quando eu penso em ethos, e eu penso que era esse o significado que os gregos antigos lhe davam, eu penso em algo que eu quero mesmo fazer. Eu penso em algo que quero mesmo usar para orientar o meu caminhar, a minha conduta, as minhas escolhas na vida. E portanto é esse sentido que eu uso a palavra ethos, e é nesse sentido que vamos então ver como é que o ethos se aplica em termos de propósito. E fundamentalmente nós sabemos o que é ética e o que é ethos. Fundamentalmente nós temos uma noção do que é certo e do que é errado, entre aspas. Não porque seja alguma regra pré-definida ou de algibeira pronta a usar, mas porque eu acho que temos de facto uma noção daquilo que faz ou não bem a nós e a terceiros, certo? E todas as grandes sociedades, todas as grandes correntes que nos trouxeram lições sobre como vivermos melhor, têm uma dimensão ética por trás e têm uma mensagem ética. E se pensarmos na chamada regra dourada, que supostamente consta de todas as grandes religiões, e com várias formulações diferentes, basicamente diz: não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. E depois podemos adotar a linguagem de maneiras diferentes. Podemos dizer, por exemplo, faz aos outros aquilo que gostas que te façam a ti. Ou, por exemplo, pensar de uma maneira mais ainda mais empática, que é, por exemplo, fazer aos outros aquilo que eles gostam que a gente lhes faça. E podemos levar isto ainda mais além, se quisermos. Podemos escalar um pouco, aprofundar ou sublimar, aperfeiçoar um pouco mais a definição, por exemplo, dizendo: faz aos outros aquilo que é possível que lhes faças e que seja pelo seu bem maior. Por que não tentar esta definição? Por que não tentarmos fazer aos outros aquilo que eles aceitam que lhes façamos e pelo seu bem maior, pelo melhor que lhes possa acontecer na nossa percepção, contando um cuidado de não sermos um exemplo daquilo que estamos a dizer. E esse é um grande problema, pode acontecer, não é? Como diz o ditado aqui em Portugal: em casa de ferreiro, espeto de pau. E simboliza precisamente esse hábito que as pessoas têm de muitas das vezes darem conselhos e não cumprirem os seus próprios conselhos. E de estarem a lidar com determinados temas, determinadas temáticas, e não estarem à altura das temáticas que estão a abordar ou a falar. E eu, sem querer ferir suscetibilidades, está-me agora repetidamente a vir uma ideia de um estudo que estava aqui a fazer. E, portanto, para não ferir suscetibilidades, não vou mencionar nem o livro, nem o autor, mas ocorreu-me que estava ali presente uma situação destas, em que o autor estava a tratar um tema associado a uma teoria que estava a expor, e nesse tema deixou de fora ele estava a fazer um tratamento bastante, eu considero bastante completo a nível de referências e de associações, e deixou de fora uma consideração de outro tratamento que esse tema já teve, que me pareceu
que não só fazia todo o sentido que ali estivesse considerado, esse tratamento, como devia estar devidamente referenciada qualquer eventual polémica que tivesse motivado o autor a deixar de fora o tratamento desse tema. Certo? E podia haver uma polémica porque eram duas escolas de pensamento diferentes e pode haver a polémica, e eu não estou certo que haja, porque eu não sou conhecedor profundo daquele tema, mas podia haver a divergência de quem é que foi o autor do quê, e poderia, isto é uma hipótese, é uma especulação que eu estou a fazer, então haver uma dúvida sobre quem é que originou o quê, quem é que criou o quê, e quem é que está a beber da influência de quem. E, portanto, eu, ao ler aquela exposição e sabendo que aquele tema já tinha tido tratamento noutra escola que era muito reconhecida em termos do tratamento daquele tema, o autor deixou de fora e abordou outras influências, deixou de fora aquela influência muito específica e abordou o tema de uma forma muito semelhante ao tema da outra escola que não mencionou sequer a existência. E eu, no meu entendimento, ficou-me como hipótese, no mínimo dos mínimos, de haver uma dimensão de ética que não foi respeitada naquele tipo de escrita. Agora, eu não quero, e humildemente digo que provavelmente não tenho um conhecimento, não tenho um entendimento para saber se foi de facto assim. Mas foi uma ideia que me ficou repetidamente na mente, porque aquele autor, no meu entendimento, tanto quanto eu me apercebo, aquele autor teria conhecimento sobre o tratamento que uma outra escola, uma outra corrente, fez sobre aquele tema. E depois eu, para tentar resolver esta minha dúvida, fui investigar sobre o autor, que não era um autor que eu conheça muito bem. E vi uma entrevista do autor em que ele falou precisamente sobre a genealogia a qual essa outra escola que ele deixou de fora pertence, e falou em termos que eu considero menos elogiosos, por assim dizer. E, portanto, acabei por interiormente reforçar que foi deliberado, sem pôr em causa o valor da obra do autor, que não ponho. É uma excelente obra, mas por esta circunstância não me atrevo a referir, porque o objetivo não é criar aqui polémicas ou criar algum tipo de fricção sem sentido. Mas ficou-me aqui um exemplo, não sei se faz sentido para ti, ficou-me aqui um exemplo de um ethos que se calhar pode não ter sido o melhor. E obviamente, e aplicando os princípios do desenvolvimento humano em mim mesmo, eu penso, ok, isto, de alguma forma, foi importante para mim, mexeu comigo. Onde é que eu posso estar a ter alguma falha de ethos, eu mesmo, Júlio, para achar isto tão importante? Onde é que isso já aconteceu no passado? E consigo imaginar alguns momentos em que isso já aconteceu no passado. Por ignorância minha, acredito, pelo menos essa é a narrativa que eu conto a mim mesmo, mas se fosse hoje não faria o que fiz, evidentemente, faria diferente, faria melhor. Mas eu encarei a situação com um certo distanciamento, sem grande envolvimento emocional, mas é uma situação importante. Não sei se tem a ver com o meu passado de auditor financeiro também, a tal questão da busca, nem que seja abstrata e teórica, da verdade, e de que os relatórios parecem então uma imagem verdadeira e apropriada, como se diz nos normativos, da realidade da situação económica ou financeira das organizações às quais se referem. E, portanto, quando estamos aqui a falar nesta questão da ética, e quando pensamos em ética, seja como pessoas, seja como organizações das quais pertençamos, ou que podemos ter responsabilidades de liderança, ou não, ou só responsabilidades de sermos, de facto, éticos no nosso comportamento no dia-a-dia, sermos bons colegas, sermos justos na nossa forma de lidar com os outros, procurarmos fazer as coisas da maneira certa, e todos nós podemos ter noções mais ou menos localizadas sobre o que é certo e o que é errado, podemos ter dúvidas, mas eu acredito que em termos dos grandes princípios e dos grandes valores universais, nós sabemos o que é certo. Eu sei o que é certo, tu sabes o que é certo, não precisas que eu te diga o que é certo, na circunstância em que tu sabes. Em especial quando estamos a falar de coisas mesmo fundacionais, nós sabemos o que é certo. Podemos ter necessidade de aprender
enquadrar as coisas de uma maneira ainda mais ampla para tomarmos melhores decisões, para termos acesso àquele conhecimento que muitas vezes faz a diferença entre 1 milímetro para a esquerda e 1 milímetro para a direita, e quando são grandes responsabilidades isso pode fazer uma grande diferença no resultado final. E obviamente aqui estamos a falar de responsabilidades de uma liderança mais hierarquicamente mais responsável, por assim dizer. Mas em termos do propósito e da nossa expressão criativa autêntica, então uma noção que nós podemos ter é, e para mim é mesmo uma noção fundamental, é mesmo a grande responsabilidade que nós temos perante a vida. A grande responsabilidade para a qual viemos a este mundo, a grande razão pelo qual somos seres únicos e irrepetíveis. Só existe uma impressão digital como a nossa, só existe uma íris como a nossa, só existe um ADN como o nosso. É vivermos e expressarmos essa singularidade também naquilo que não se vê. Também naquilo que não se consegue definir bem. Que é precisamente na forma como estamos no mundo, na forma como lidamos com as situações, na forma como filtramos as situações pela nossa percepção e deixamos que quem somos venha à tona. Para mim, essa é a grande responsabilidade que eu gostava de partilhar contigo aqui. Não faz sentido para ti? Queres comentar? Faz sentido pensares no grande ethos do propósito, como então alavancares cada vez mais aquilo que tu és no mundo, teres a coragem de seres como és, o mais possível, num mundo que tenta, nas suas estruturas sociais, económicas, culturais, nivelar-nos por baixo, muitas das vezes. E eu acredito que nós estamos num momento assim. Nós estamos num momento em que a sociedade está a ser definida. Há uma grande polarização de forças, se quisermos, mas neste momento as teorias que defendem que estamos a caminhar para uma sociedade de medo parecem ter razão. Essa é a minha perspectiva. Parecem ter razão, pelo menos para a esmagadora maioria das pessoas. Os níveis de medo neste ano, de 2020, subiram imensamente, penso que todos podemos concordar com isso. As mensagens em torno de uma condição que anima todos os títulos em termos do seu diagnóstico científico me pareceu uma condição semelhante a várias outras condições que a humanidade já atravessou sem o tipo de reação ou de resposta que está a ser articulada e sustentada, e claro que estou a falar do famoso Covid-19. E espero que este vídeo não tenha aqui qualquer... eu não quero desenvolver imenso o tema, a questão fundamental, nem o tema do Covid, nem outros temas de outras distorções que possamos viver. O fundamental para mim aqui sublinhar é que, de facto, é-nos pedido uma convocatória cada vez mais clara para que consideremos a realidade tal como ela é, para que saibamos pensar pelas nossas próprias cabeças, procurar informação fiável, ajustar o nosso comportamento às circunstâncias, obviamente respeitarmos todas as normas, todas as leis, todos os princípios que regem a conduta comum e não comum em sociedade, não é? Mas também temos uma grande responsabilidade por refletirmos sobre o que é justo e o que não é justo. Certo? E aqui, claro, o tema pode se tornar mais complexo do que simplesmente as grandes balizas do que é certo e do que é errado, que já estão intrínsecas em cada um de nós. E para isso nós precisamos de, entre aspas, descer pelas tocas de coelho que se apresentam para descermos. Precisamos de ter uma noção cada vez mais clara sobre quem somos, o que acreditamos que devemos dar do nosso melhor contributo à sociedade. E para isso, como é que podemos fazer isso sem respeitar a grande convocatória grega também, sob o oráculo do templo de Delfos, Gnoticiauton, conhece-te a ti mesmo. Como é que podemos expressar aquilo que somos se não nos conhecemos a nós? E portanto essa é a primeira parte, talvez, dessa regra ética, de expressarmos o nosso propósito. É primeiro conhecermos-nos a nós, fundamentalmente a nós. E nota que eu próprio estou
Eu não preparei um conjunto de pontos todo bonitinho, uma articulação toda sistematizada, como às vezes faço. Estou também aqui a procurar pôr-me em causa nesse mesmo processo, não me pôr em cima de nenhum pedestal. Mas nós sabemos, existem várias ideias colocadas na nossa sociedade que parece que colocam este imperativo ética para trás das costas. E estou-me a lembrar de uma das fontes que eu já louvei aqui nestas transmissões, num livro chamado The Second Mountain, do Sr. David Brooks, um jornalista do Financial Times, penso eu. Nesse livro, Second Mountain, então ele propõe uma vida mais ética na tal Second Mountain. A Second Mountain, que pressupõe, obviamente, que já houve uma First Mountain, que já houve uma primeira montanha. E basicamente o que ele diz, então, vamos criar, tenta escalar, tenta construir uma segunda montanha de sucesso ético, a seguir à primeira montanha de sucesso que escalaste. E eu pergunto, mas isto é mesmo o melhor conceito que nós podemos dar? Bom, para as pessoas que já escalaram uma primeira montanha de sucesso não ético, diria eu, sim. Para pessoas que escalaram uma primeira montanha de sucesso cinzento, e podemos ser muitos de nós, sim também. Mas não podemos nós pensar que a nossa grande obrigação é não ter de haver uma second mountain como convocatória ética? Não será possível termos uma first mountain? Não é possível termos uma primeira montanha de sucesso ético? E não é possível desistirmos de subir montanhas que não tenham ética? Não é possível simplesmente não compactuarmos com esforços onde nos estão a sugar a vida, onde nos estão a sugar o tempo, a energia, os nossos melhores anos? Sempre que essa dimensão do ethos não está a ser respeitado, e não tem de envolver sacanices, entre aspas, facadas nas costas, problemas de prejuízo direto de terceiros, não pode ter simplesmente a ver com a questão de eu não quero construir uma vida onde não exista pelo menos um veio, pelo menos um afluentezinho, um ribeiro de expressão autêntica, criativa de quem eu sou no meu dia-a-dia? Para que eu sinta que a montanha que eu estou a construir, pelo menos, mesmo tenha de lidar com as praticalidades da vida e de ser realista nas possibilidades, sentir que estou, de facto, a consagrar algo muito importante de mim, daquilo que eu sou, em prol de algo que possa valer a pena, não só para mim, mas como para os outros. Questões que ficam à consideração. A ética foi sempre um tema alvo das reflexões dos filósofos, dos religiosos, dos místicos, de todos os pensadores ao longo dos tempos, ou de vários pensadores ao longo de todos os tempos, melhor dizendo, porque de facto a ética pode ser mesmo uma diferença entre termos ou não termos realização e plenitude. Pode ser mesmo uma grande diferença entre termos ou não paz também. Porque viver com o medo de ser apanhado, ou vão descobrir que eu sou uma farsa, ou que eu sou isto, ou que sou aquilo, não faz muito mais sentido, mesmo que seja necessário andar mais devagar, mesmo que seja necessário contornar, em vez de ir de A para B de uma forma mais direta, porque é o caminho mais fácil que nos estão a ser proposto, que nos está a ser proposto. Se tiver de contornar, mas sei que estou a fazer a coisa certa. Se em vez de cortar os cantos, não é? O cut corners, se eu contornar o canto, fizer o meu trabalho para saber que estou a fazer uma coisa como deve ser, não é isso aquilo que se apresenta como muito mais favorável para poder viver bem, para poder viver a sentir que, independentemente daquilo que o resto do mundo possa pensar sobre mim, ou sobre o meu projeto, ou sobre a minha ideia, que eu estou a fazer o melhor que sou capaz, com todas as limitações, com todas as dificuldades, com todas as fraquezas de caráter que ainda me faltam corrigir, com todas as fragilidades inerentes a ser humano? Eu acho que sim.
E essa é a minha proposta, é que possamos pensar e ir refletindo a cada dia sobre como é que podemos melhorar essa expressão criativa autêntica de quem somos, como podemos abraçar cada vez melhor essa grandíssima responsabilidade. Para mim é a responsabilidade é a responsabilidade de rainha sobre todas as outras responsabilidades. É a responsabilidade da expressão criativa autêntica de quem somos. E sim, obviamente, não somos perfeitos, mas não esquecer que essa é a nossa principal responsabilidade e procurar dar-lhe atenção o mais que nos seja possível e melhor, obviamente. Então sim, em cima disso assentar tudo o resto, em cima disso assentar todos os esforços de aquisição de competências, de posições, de todo tipo de vantagens que possam existir, porque aí já sabemos que logo por definição, se é uma expressão criativa autêntica, benévola de quem somos, estamos a colocar essas vantagens por um bem maior do que o nosso e ao serviço de outros e de outrem, que não só o nosso próprio interesse. Faz sentido ou não? Tu que estás a assistir, se quiseres comentar, queres partilhar alguma coisa da tua experiência, algum desafio que tenhas vivido, algum desafio ético? Todos nós nos deparamos com desafios éticos todos os dias. Eu lembro-me de desafios éticos, a ver o meu propósito, tantos e tantos desafios. Podia estar aqui horas a transmitir, mas eu acho que fundamentalmente aquilo que era suposto transmitir já está transmitido. Sim. Eu não acho que isto também seja um tema de fazer exercício de algibeira, mas acho que é um tema para reflexão ao final do dia. Como alguém já disse também, o tal ato de contrição, a tal reflexão. Ao final do dia, quando estamos a sós connosco mesmos, já prestes a terminar o dia, a apagar a luz, eventualmente com uma caneta e um caderno, ou se quisermos usar outro meio, agora há tantos meios digitais, a gravar um áudio só para nós, ou até um vídeo só para nós, porque simplesmente queremos expressar-nos dessa maneira. E então podemos refletir sobre o que é que aprendemos, o que é que não aprendemos ao longo do dia. O que é que podíamos fazer que não fizemos e que agora podemos fazer para o dia que se segue de uma melhor forma, ou quando voltarmos a ter a oportunidade. Porque na situação A as coisas correram desta maneira e podemos fazer uma revisão consciente, sim. Uma visão consciente do que é que aconteceu, ensaiar a narrativa, por assim dizer, reescrever uma espécie de pequeno guião muito rapidamente do que é que aconteceu, das etapas daquela situação. E pensar, ok, no futuro como é que isto pode ser melhor? Como é que isto pode ser diferente? De uma forma possibilitadora, positiva, voltada para o futuro. E não tanto voltada para o passado, para o que aconteceu. Que isso já não podemos mudar. Certo? Fizemos o que podíamos. Mas para o futuro, o que é que podemos fazer? E o que é que podemos fazer agora para que esse futuro melhor tenha uma possibilidade de acontecer? Conseguimos implantar isso como um hábito? Por sistema, mesmo que não seja necessariamente ao final do dia, mas conseguimos ter essa visão da melhoria contínua das nossas próprias respostas ao nível do nosso caráter como um ponto principal na nossa agenda do dia. Nem que seja em termos abstratos, invisíveis, obviamente, podemos não querer, mas podemos também querer fazer anotações específicas na nossa agenda sobre tópicos específicos de melhoria do nosso caráter. Podemos querer fazer, mas muitas vezes não o fazemos. Faz sentido? Sim. Se não há comentários, se não há mais questões, por hoje é isto que eu te quero dizer, é isto que eu quero transmitir. Prescrição para mim mesmo também, continuar a aprender, a crescer nesse caminho de ser cada vez mais ético. Porque quando começamos a abarcar a nossa definição de ética, nós vamos começando a ter de abarcar as nossas noções do que é certo e do que é errado. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado para fazer aquilo que temos a fazer agora na nossa esfera de influência, em muitas vezes, muitíssimas vezes mais do que aquelas que muitas das vezes dizemos, mas podemos necessitar de alargar então esse entendimento ético sobre a forma como estamos perante a vida, sobre a forma como nos comportamos com o que nos rodeia, com a natureza, com o meio ambiente, com a nossa comunidade, com a nossa participação comunitária, com a maneira como somos uma influência positiva na vida de pessoas que nem sequer conhecemos. E, portanto, todas essas possibilidades de perspectiva só estão à distância de uma escolha nossa e de uma necessidade que nós sintamos. Não é porque eu estou a falar ou porque eu deixo de falar. É porque, de facto, faz sentido para o teu percurso equacionar as coisas dessa forma ou passares a equacionar as coisas
Dessa forma. E sim, por hoje é tudo. Espero que o teu regresso, se já aconteceu, esteja a decorrer da melhor forma. O teu ethos do propósito esteja a receber a melhor atenção possível e que receba cada vez mais atenção. Se não é melhor, então ainda, que seja a melhor mais à frente. Que possa ir em crescendo. Que se puderes fazer um pouco todos os dias, que esse ethos vá ainda mais além. E claro, obviamente, que mantenhas esse grande desafio, esse grandíssimo desafio de seres o melhor possível quem tu és, na tua agenda diária, o mais que seja possível. E por hoje é isto. Namasté. Até amanhã.